paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Nós estamos aqui em torno da palavra de Deus, a Bíblia, e queremos dar prosseguimento à lição número 10, Cristão e a Igreja do Senhor, Jesus Cristo. Nós vamos recomeçar aqui na questão número 6. Qual deve ser o comportamento do cristão ao entrar na casa do Senhor? Antes nós vamos fazer uma pequena oração, né? Eu quero orar com você, para Deus nos abençoar, nos dar sabedoria, nos dar graça. Quando nós for meditar na palavra dele, né, pastor? Isso, pastor Silvio. Querido e soberano Pai, cuja presença nós nos encontramos nesse momento. Sim. Invocamos agora a presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Nos dá sabedoria, nos dá graça na ministração da Tua palavra. Amém, Senhor. Abençoe também essa pessoa que está do outro lado desse vídeo. Sim. Esteja contemplando, põe a Tua mão de misericórdia sobre a vida dela. Repreende todo empecilho que queira prejudicar essa pessoa de assistir esse vídeo. Amém, Nós te oramos desde já agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E nós já falamos na primeira parte que igreja não é aquele prédio, aquela denominação que está lá, Assembleia Batista, Presbiteriana, Igreja Católica. Não, igreja não é isto. Conforme lá 1 Coríntios 3, 16, 17, nós somos templo, santuário do Espírito Santo. Nós somos casa de Deus, conforme Hebreus também. Nós somos casa de Deus. Então, é isso que nós queremos apresentar para você. Porque há muitas pessoas que falam assim: eu vou lá na igreja. Eu vou assistir o culto lá na igreja. Não, a igreja somos nós. Nós vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor junto com os santos. Glorificar a Deus junto com os santos. Pastor, porque a igreja somos nós, né? Nós não vamos assistir ao culto. Nós vamos cultuar a Deus. Exatamente, cultuar a Deus. Então vamos iniciar aqui no item 6 dessa lição, número 10, que diz assim: qual deve ser o comportamento do cristão ao entrar na casa do Senhor? Agora entrar na casa do Senhor. Vamos ver lá? Eclesiastes 5, de 1 em diante. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem o mal. Viram aí? Então guardar o seu pé quando você entrar na casa de Deus não é você levar uma sacola e colocar o pé dentro, mas é você não ficar andando lá para o banheiro, você não ficar toda hora tomando água, você não ficar você não ficar atrapalhando a quem está do seu lado, não ficar pensando, não ficar andando para lá e para cá, mas com os olhos fitos lá no trono, lá no púlpito, de quem está ministrando a palavra. Então quando você entrar na casa do Senhor, você deve prostrar na cadeira ou no banco onde você vai se sentar e colocar sua vida diante de Deus, pedindo a direção do Espírito Santo que vem ministrar na sua vida naquela noite. Há muitas pessoas que participam lá de um culto, de uma missa e saem pior do que quando entrou. Então você fala: mas aquela mensagem foi muito ruim, aquele pregador foi ruim, não é? Eu não gostei dessa mensagem, porque você não estava participando daquele culto em espírito e em verdade. Em reverência e temor. Em reverência e temor. Porque você vai olhar lá em João capítulo 4, Jesus falou para aquela mulher samaritana que Deus estava procurando os verdadeiros adoradores que adoravam o Pai em espírito e em verdade. Então as pessoas chegam lá, do jeito que sai da casa dele, você já deve começar orando lá na sua casa, para Deus falar com você, para você prestar um culto a Ele, você prestar um momento de reverência, com temor e tremor. É você e Deus que tem que fazer esse culto. Não é o pastor, o padre que vai revelar para você o que você quer ouvir, não. E muitas vezes também vai levar e trazer uma mensagem que você não quer ouvir, porque aquela mensagem está falando com certas coisas na sua vida que você precisa de mudar. É a palavra que está falando com você. Não queira julgar, porque a Bíblia fala para nós não julgar. Então, você tem que estar preparado. Quando chegar na casa do Senhor, dobra o seu joelho, vai orar primeiro, pedindo a Deus para Ele usar o pregador para falar com você, pedindo ao Senhor para te dar reverência e temor naquele momento.
para abrir os seus ouvidos espirituais e físicos, para guardar a sua mente, para você não ficar pensando lá no que você deixou na sua casa, no que está rolando lá no meio dos seus filhos, da sua empresa, mas para guardar a sua mente, para você captar tudo que foi falado da palavra e colocar na sua mente e no seu coração. Assim você vai ver que Deus fala em todas as vezes que você for lá à casa do Senhor, você vai ver que Deus fala com você. Amém? Vamos então agora o item 7. Como é que está lá, pastor? O item 7. Onde está o reino de Cristo? Onde é que está o reino de Cristo? Você sabe? Onde é que está o reino de Cristo, pastor? Conforme Lucas 17, 21, diz assim: nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Viram aí? Então o reino de Deus está dentro de cada um de nós, para quem tem Jesus. Então, se você vai para a casa de oração e chega lá querendo que aquele pregador venha pregar, oh, que mensagem boa, cuidado, nem todas as coisas que é boa presta para nós. Então, você que tem que cultuar, você que vai prestar esse culto, não é alguém que vai falar e vai ser muito bom para você. Muitas vezes não vai, tá bom? Vamos lá para o item 7. Aliás, o item 8, né? De acordo com 1 Coríntios 3, 16 a 18, todo cristão é o templo de Deus vivo. O que irá acontecer com aqueles que profanar ou destruir o templo de Deus? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, e este templo sois vocês, sois vós. Está vendo aí? Está vendo, pastor? Serão destruídos, então nós somos o templo do Espírito Santo. O que vai acontecer então com essas pessoas? Serão destruídos. Serão destruídos. Infelizmente, pastor. O item 9. De acordo com 1 Timóteo 3,15, Paulo disse que a igreja do Deus vivo é coluna e firmeza da... Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Você viu o que é a igreja aí? A igreja então, pastor, é o quê? A coluna e a firmeza da verdade. A coluna e firmeza da verdade. A igreja está aqui na terra ainda. Por isso que o mundo não foi desabado, já não pegou fogo, porque a igreja de Cristo está aqui. Ela é a coluna e firmeza da verdade. Que verdade é essa? Jesus falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então Jesus, está vendo aí? Essa é a verdade. Então a igreja é a coluna e firmeza da verdade. A igreja que está orando, está intercedendo, porque ela é a coluna e firmeza de Cristo. Amém? Item 10. Como o cristão deve se comportar e viver neste mundo? 1 Tessalonicenses 5, 21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Você viu aí? O 10. Como o cristão deve se comportar e viver neste mundo? Ele falou para examinar aí, né, pastora? Isso. Examinar tudo. E ainda 1 Coríntios 14 e o 40, todas as coisas sejam feitas decentemente e com ordem. Então, além de você examinar tudo nesse mundo, você deve fazer tudo com decência e ordem, até na sua palavra, até a maneira de você viver, a maneira de você vestir, a maneira de você falar, a maneira de você se comportar nos ambientes. A Bíblia fala para você examinar o lugar que você vai e ainda fazer tudo com decência e ordem.
Essa é a maneira da igreja se portar. Você é a igreja? Você tem se comportado como igreja? Ou você anda julgando o pregador, julgando as pessoas, falando que você não deve, usando a sua língua da maneira desordenada, usando os seus pensamentos desordenados? Porque a Bíblia fala que nós iremos prestar conta diante do tribunal de Cristo. Então a igreja deve examinar tudo, reter o que for bom, fazer tudo com decência e ordem. O item 11. O que acontece com aqueles que andam com as más companhias, conforme 1 Coríntios 15:33? Como está lá 15:33, diz assim: não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Com quem você tem andado? Diz que as más companhias ou as más conversações corrompem os bons costumes. O seu pai, a sua mãe, a igreja passou boas coisas para você. Se você anda com o fofoqueiro, logo você vai ser também um fofoqueiro. Se você anda com escarnecedor, logo também você está escarnecendo as pessoas, das autoridades. Se você anda com ladrão, logo vão te chamar de ladrão também. Se você é um assassino, vão também te chamar de assassino. Se você é um caloteiro, você anda com uma pessoa caloteira que compra e não paga, também você vai aprender com ele. Só recapitulando, se você andar com um assassino, você vai ser comparado a ele. Mas muitas vezes o que ele vai fazer, ele vai obrigar também, você vai seguir o que ele está fazendo, não é? Tudo você deve examinar e fazer com decência e ordem. Então aqui está falando, o que acontece com aqueles que andam com as más companhias, pastor? Corrompem os bons costumes. Corrompem os bons costumes. Então por isso você tem que olhar para quem você... Inclusive isso aí cabe para esse que está aí no WhatsApp, todo dia está no WhatsApp, está lá no YouTube e outros no Instagram, olhando coisas pornográficas, olhando más conversações, olhando aquelas pessoas que estão semi-nua, até nua, fazendo sexo. Você está pensando que você está no seu quarto, está aí sozinho na sua casa, não vai ter nada? Tem alguém lá do seu lado, vigiando você 24 horas. Você não está sozinho lá não. Você não está sozinho. Cuidado com o seu celular. Cuidado com a sua televisão. Cuidado com as pessoas que você anda. Cuidado para quem você está ligando, telefonando. Cuidado com as pessoas que você acha que são seus amigos. Nós temos que fazer tudo com decência e ordem, examinando tudo. É a igreja do Deus vivo. Você como igreja está falando, você é a coluna e firmeza da verdade. Coluna e firmeza de Cristo. Você tem que dar o testemunho de Cristo. E pode estar na sua casa, onde tiver. Deus está com você ali, Deus está olhando. Tem alguém com você lá. Por isso você tem que prestar atenção. 12ª pergunta. O que acontece com aqueles que gostam de frequentar a casa do Senhor, conforme Salmo 92:13? Aqui diz o seguinte: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Você vê aí, aqueles que estão lá, ainda pode até ser velho. Isso. O 14 diz: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Quer falar alguma coisa aí, pastor, sobre esse assunto? Bom, é muito interessante essa questão de frequentar a igreja, né? Frequentar ali um lugar de reuniões cristãs, evangélicas, que estão
ouvindo a palavra de Deus e pregando a palavra de Deus. O que vai acontecer com essas pessoas? Eles vão florescer nos átrios do nosso Deus. Significa o quê? Que eles não vão murchar, não vão morrer. Pode estar até de idade, terceira idade como nós, né, pastor? Mas nós ainda estamos aptos para produzir frutos para o Senhor Jesus. Seja ele de apacentar ou de ganhar almas para o Senhor Jesus. Você viu aí? Então, mesmo sendo velho, vai produzir fruto lá na casa do Senhor. A 13ª pergunta. As pessoas que comportam segundo a sua vontade agradam a Deus, conforme Romanos 8, de 7 a 8? Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois Deus Deus não é sujeito à lei, pois essas pessoas não são sujeitas à lei de Deus, nem de fato podem ser. Então os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão vivendo de acordo com o que está pensando, está fazendo, não está agradando a Deus. Você viu aí? Como que é a resposta lá, pastora? As pessoas que se comportam segundo a sua vontade, eles agradam a Deus de acordo com essa pergunta, essa passagem? Não, pastor. Não pode agradar a Deus, você viu? O que você pensa, o que você está falando, você fala o que você pensa, o que você quer. Você faz o que você quer. Não agrada a Deus. Você tem que fazer de acordo com a palavra. A nossa vida tem que estar... A palavra de Deus. A nossa vida tem que estar pautada na palavra. É aqui na palavra que a nossa vida tem que estar pautada. Examinar tudo. Retém o que é bom. Faça tudo com decência e ordem. O 14. Conforme João 16, 33. Vou ler aqui. João 16, 33, diz assim: o cristão passará por aflição. Você acha que o cristão passará por aflição? Como é que está lá? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o cristão passará por aflições? Sim, mas, de acordo com Salmos 34, 19, o que diz aí, pastor? 34, 19, diz lá, 19, 17, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, muitas são as aflições. Diz que o justo passa por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. O livra de todas. Aleluia. Está vendo aí? O próprio Cristo falou aqui. Exatamente. Que nós vamos passar por aflição, mas tem bom ânimo, ele venceu. Então, essas aflições é para quê? Para nós conhecer melhor a Deus, para nós adquirir mais resistência espiritual, é para nós crescer mais a nossa fé. Cada vez que você passa por um problema, a sua fé vai aumentar, porque você coloca esse problema diante de Deus e Deus vai resolver. Está vendo? Então, por isso que ele passa por aflição, mas Deus livra de todos. O item 15, Levítico 20, 26, o Senhor nos chamou para sermos, lá está escrito, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Separei vocês dos povos para seres meus. Olha, então Deus exige santidade. Ele está falando que sede santo porque eu sou santo. E separei vocês dos povos. Que povos é esse? Lá dentro da sua própria casa. Tem muitos que não estão servindo a Deus. É o seu amigo, lá na sua empresa, lá no seu trabalho, aonde você estiver. As pessoas que estão do seu lado não são cristãs. Fala muitas coisas que você não deve ouvir. Então, diz aqui que
Levítico falando que ele nos chamou para sermos santos. Sede santos, porque eu sou santo. Chamei você dos povos para serem meus. Então, como eu já falei, chamou você de muitas classes. Dentro da sua casa, lá dentro da sua empresa, lá dentro do seu trabalho. Chamou você separado dessas pessoas para você ser santo, destacar lá como luz, né? E coluna e firmeza da justiça, ou da verdade. O 16º, pastor, lá, de acordo com Marcos 16, 17 e 18, relaciona os sinais que acompanham aqueles que creem em Cristo e fazem parte da sua igreja. Vamos ver que sinais são esses, pastor? Quem crê e for batizado será salvo, porém, quem não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, disse Jesus, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Estes aqui são sinais que acompanham todos os cristãos. Ah, mas por que eu oro e não acontece nada? Por causa da nossa falta de fé. Jesus, quando estava lá dentro do barco, lá naquele lago, que veio a tempestade à noite, eles foram chamar Jesus. Jesus estava dormindo. Jesus levantou homens de pequena fé. Então, por causa da pequenez da nossa fé, por causa dos trabalhos, dos problemas, nossa incrudelidade, falta também de estar confiando na palavra, a nossa fé não faz nada. Por isso nós temos que estar consagrando nossa vida, lendo a palavra, orando, para que a nossa fé seja aumentada, tá bom? É igual a nossa fé, é igual você estar comendo todo dia para alimentar seu corpo, você deve também alimentar a sua fé através da palavra, da oração, do jejum. Então a fé tem que ser alimentada. Então, pastor, respondendo a pergunta, expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos em nome do Senhor Jesus. Uma coisa interessante que o versículo diz, um sinal muito forte, é que ele diz que comerão coisas mortíferas e não lhes fará mal. Então, só uma observação. Nunca coma antes de orar. Seja uma pequena oração, porque talvez sem saber se está comendo uma coisa mortífera. Vira aí, então os sinais acompanham. E esses são os sinais que o Senhor Jesus falou para a sua igreja. A igreja tem esses sinais. Todos esses sinais, basta você orar e pôr diante de Deus que esses sinais... E o próprio Jesus falou lá em João 14, 12, que nós podemos fazer sinais maiores do que aquele que ele fez, porque ele ia para o Pai. Tudo que pedisse, ele ia conceder. Então, nós podemos. Só falta a nossa fé ser melhorada. Olha, se você desejar adquirir o nosso material, está aqui a revista. Nós enviaremos para você de graça, sem nenhuma despesa. Tá bom? E o nosso telefone é 96 85 10 85 62. É a operadora. Eu quero orar com você. Eu não sei a sua necessidade, o que você está precisando, qual o seu problema. Então eu gostaria de você colocar a sua mão no coração e eu quero orar por você, para Deus te abençoar a sua vida. Querido soberano Pai, muito obrigado por esse momento que nós passamos aqui aprendendo do Senhor na Tua Palavra. Vem selar, meu Deus, com o Teu Santo Espírito, esse ensinamento que foi ministrado em nossos corações. Nos ajuda a ser cumpridores da Tua Palavra e não somente ouvintes. Visita esse meu irmão, minha irmã que está aí do outro lado desse vídeo. Oh Senhor, que o Senhor possa estar esclarecendo melhor esse estudo nesse coração. E o problema que essa pessoa tiver, seja ele financeiro, espiritual ou fisicamente, que o Senhor esteja trabalhando nesse momento, assuma o controle dessa situação, repreende todo empecilho, todo embaraço na vida dessa pessoa. Dá a Tua bênção, a Tua vitória, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus todo-poderoso, que pode fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos.
Vem, Celeste, estuda em nossos corações com o Teu Santo Espírito. Obrigado por esse momento que passamos aprendendo do Senhor na Tua palavra. Louvado, exaltado, seja o Teu nome santo hoje e para sempre. Amém e amém. Que Deus lhe abençoe e tenha um bom estudo aí.